Tudo bem, gente? É um prazer estar novamente aqui com vocês. Hoje vamos falar novamente e de forma mais profunda sobre Augusto Conte, que é este senhor bonito aqui, tá com os olhos bem profundos. E aquele que vos fala, professor Valbert. É um prazer. Bom, vamos entender um pouquinho da biografia, de forma bem sintética. Nascido em Montpellier, eu tenho que usar esse lir, porque ele é francês, tem que fazer a boquinha. No ano de 1798, Isidore Auguste Marie François Xavier Conte. É pouco nome, eu acho que quando batizaram esse rapaz era para evitar copiar o nome dele, que é nome demais. Foi um filósofo francês que ficou conhecido por ter sido o primeiro a sintetizar a necessidade de uma ciência da sociedade. Alguns atribuem que ele foi o pai da sociologia. Eu costumo dizer que ele propôs uma ciência, mas estritamente o que ele propunha efetivamente era a criação de uma física social. Esse nome sociologia, quem vai legitimar é o Émile Durkheim, como nós já trabalhamos nas aulas anteriores. E também por ter fundamentado a teoria positivista, que é o alvo desta aula de hoje. O Conde de Saint-Simon, para vocês que não conhecem Saint-Simon é francês, é o pai do socialismo utópico. Ainda não existiu o socialismo científico proposto por Marx. Vou adiantar um pouquinho para vocês. O que é o socialismo utópico? É quando a burguesia ela passa de forma pacífica o seu poder para o proletariado. Por isso que o nome é utópico, porque isso nunca vai ocorrer. Professor, ocorreu o socialismo científico? Ocorreu. O científico proposto por Marx é quando a burguesia ela perde o poder à força pelo proletariado. Isso ocorreu em 1917, isso ocorreu em 1959, ocorreu também na China, ok? Bom, Saint-Simon vai ser o interlocutor intelectual, podemos dizer, do Augusto Conte. E vai influenciar ele em diversos aspectos, principalmente no entendimento de que haveria uma marcha progressiva constante na história da humanidade. Ou seja, que o homem ele sempre iria se desenvolver. Sempre buscando esse desenvolvimento. Ou seja, que a humanidade sempre caminharia para o desenvolvimento. Ele baseia todo o seu entendimento em dois processos históricos. O primeiro, no iluminismo, que em síntese, o conhecimento se dá através da experimentação, do empirismo. Nós sabemos que durante, alguns colocam 1000 anos, alguns colocam mais de 1000 anos, que é a Idade Média, o homem, durante muito tempo, ele teve a sua forma de pensar ludibriada, enganada pelos dogmas católicos. A população não era letrada, ou seja, não sabia ler, e os membros mais esclarecidos daquele modelo de sociedade era a igreja, que deturpava tudo através do seu conhecimento sobre a Bíblia, que na época era escrita em latim. Até o processo de reforma, na qual nós tivemos as Bíblias traduzidas para as línguas maternas de muitas nações. Mas até então o homem ele não pensava por ele mesmo, tinha a igreja para pensar. E o iluminismo foi um processo, o nome já diz tudo, de trazer a luz, e de trazer a luz, mas através do conhecimento científico, através de um cálculo racional. E esse cálculo racional exigiria a experimentação. Nesse período nós vamos ter também o debate entre as ideias inatas e os empiristas. Por exemplo, nós temos um filósofo da antiguidade que era o defensor das ideias inatas, o Sócrates.
Por isso que o seu método consistia em dois momentos: da ironia, que ele mostrava que o indivíduo não sabia nada através de algumas perguntas. Inclusive Sócrates foi considerado o homem mais sábio, dizem, né, pelo oráculo de Delfos, porque ele dizia a seguinte frase: só sei que nada sei. Por esse motivo ele já era muito sábio, né, porque ele sabia que não sabia nada. Que loucura, né, gente? Filosofia é um negócio muito, muito massa. Eu amo filosofia também. E na segunda parte nós tínhamos a maêutica, que foi uma homenagem à sua mãe, que era a parteira, que significa trazer à luz, na qual ele começava a fazer algumas perguntas e o indivíduo ia respondendo, mostrando que o conhecimento estava dentro dele. Porém, eu, particularmente, comum com a ideia dos empiristas, que nós somos uma folha em branco, que somos preenchidos com conhecimento. Nós já sabemos, ninguém nasce sabendo que 1 mais 1 é 2, ou que P com A é Pá, ou que D com O é Dó. Nós vamos aprendendo, juntando as sílabas, não é? Até o português passa por um processo de aprendizagem. Tudo passa por um processo de aprendizagem. Nós somos preenchidos com esses conhecimentos. E através da experimentação, através do que nós vemos, sentimos, cheiramos. Como eu sei que o limão é azedo? Como eu sei o gosto do azedo? É quando eu experimento. Como eu sei que eu não posso molhar meu dedo e colocar na tomada que eu vou levar um choque? Não, muitos já fizeram isso, eu já tirei a prova e me lasquei. Não façam isso, ok? Então, o empirismo ele é baseado nesse cálculo racional através da experimentação, que é o que vai perdurar sobre a ciência. Por exemplo, hoje nós vemos isso diante do Covid. Nós sabemos que o Covid não tem ainda uma cura. Por quê? Porque a ciência já comprovou, já fez experimentos e ainda não descobriu ainda uma vacina ou uma cura eficiente contra esse vírus, mas vai, se Deus quiser, logo logo descobrir com os poderes do Senhor Jesus Cristo, que é quem está acima de nós e pode mais do que todos nós, ok? Eu não vou adiantar muito todo o iluminismo, mas eu vou fazer algumas pontuações. Eu não gosto muito de entrar na área dos outros professores, que isso aqui quem vai trabalhar com vocês é a minha querida professora Alcimara, mas eu posso fazer algumas pontuações. Eu não acho legal começar não começar uma casa pelo telhado, mas neste ponto eu vou fazer algumas pontuações, tá? Então aqui é um pequeno mapa mental, nós temos aqui alguns filósofos importantes como Voltaire, que era contra o domínio ideológico da igreja, que nós já trabalhamos ainda há pouco, com Jean-Jacques Rousseau, o pai do contrato social, que já dizia que muitos de nós já nascemos sem posses, cabendo o Estado pelo menos garantir direitos civis. É um defensor da democracia, também o pai da teoria do bom selvagem, na qual diz que o homem ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? E aí, ressaltando a ideia de uma folha em branco que nós somos, nós vamos aprendendo os trejeitos, nós vamos aprendendo o jeitinho brasileiro, nós vamos fazendo aquele corte panado na cabeça, né? Você sabe qual é o corte panado na cabeça? É quando eu raspo do lado na 2, deixo aquela moita em cima e mando ele fazer aquele corte. Aquilo, querendo ou não, é uma forma de deturpação. Não estou dizendo que é um corte de marginal, gente. Eu estou falando que são os exemplos que a sociedade vai nos dando e que nós vamos agarrando, as músicas que nós escutamos. Então, tudo isso é a sociedade modificando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E aí, deturpa a nossa essência, segundo Jean-Jacques Rousseau, ok? É uma teoria. Nós temos o Barão de Montesquieu, tem que fazer a boquinha também porque ele é francês, com a divisão dos 3 poderes, lembrando que, por que ele faz essa divisão? Porque antes, o rei, os estados como eram absolutistas, ou seja, o rei ele detinha os poderes em todos os poderes em suas mãos, né, nesse período. Então ele propôs o que? A divisão desses poderes, justamente para garantir a democracia. E é algo que tem sido muito atacado pelos governos atuais. Essa questão do executivo, legislativo e judiciário é para garantir a democracia. O executivo não pode governar sozinho, ele precisa do legislativo. Ele precisa do judiciário. O legislativo também não pode comandar sozinho, ele precisa de quem discipline ele, do judiciário. E essas leis só podem ser aplicadas se o executivo depois as executar. Então, são poderes interligados que devem ser respeitados e são eles que garantem a democracia, ok? E nós temos o próprio John Locke também aqui, que é o pai do empirismo, também pai do iluminismo, defensor
do liberalismo político. Ele tem um livro chamado O Primeiro e Segundo Tratado da Política, na qual ele fala que o dever do Estado é garantir, principalmente os direitos fundamentais, vida, liberdade e propriedade privada. Essa propriedade privada é o ideal burguês, né, liberal. O pai do liberalismo é John Locke. O pai do liberalismo econômico é Adam Smith. Já é uma outra discussão para um outro momento, ok? Isso aqui é só para vocês terem uma noção do que foi o iluminismo. Olhem que o iluminismo influenciou também a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira aqui no Brasil, que culminou com a morte do nosso querido Tiradentes. Bom, continuando, nós temos um outro processo histórico também importante, que é a Revolução Industrial, que nós já trabalhamos. Nesse período nós temos o conhecimento expresso no progresso técnico, da forma de conceber os produtos, na forma de transformar a natureza e, é claro, na inserção das máquinas. Sai do modo de produção artesanal, sai do modo de produção chamado de manufatura e entra a maquinofatura. Okay? Novamente, eu tenho aqui um mapa mental. Nós temos o pioneirismo inglês, porque a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial. O acúmulo de riquezas, é claro, através desse processo também da expansão marítima e comercial e dos incentivos à pirataria promovidos pela coroa, a grande quantidade de matéria-prima que se deu através também dos cercamentos, porque de início nós tínhamos parques têxteis que foram abastecidos através da quantidade de lã que era produzido desses campos que foram cercados, a concentração industrial nas grandes cidades, que se deu também através da saída das pessoas dos campos para as cidades através dos cercamentos. E, é claro, fatores locacionais, como nós podemos ver aqui: mão de obra barata, terrenos baratos, leis ambientais flexíveis, sindicatos para poucos atuantes. Isso daqui já na terceira Revolução Industrial. Eu não vou adentrar muito nesse processo, como eu disse, para não começar uma casa pelo telhado. Então, na primeira Revolução Industrial, só para a gente poder se pontuar, nós temos a energia hidráulica e o carvão mineral. Lembrando que a Inglaterra tinha uma grande quantidade desse carvão mineral. As máquinas eram a vapor, o tear mecânico. Tínhamos grandes jornadas de trabalho, e aqui imperava aquilo que nós chamamos de mais-valia absoluta, justamente por causa das grandes jornadas de trabalho, o trabalho infantil, a fragilização, a frágil organização social e sindical, principalmente porque dificilmente de início tínhamos uma legislação trabalhista, ok? Percebam que o conceito de mais-valia, a segunda Revolução Industrial, o carvão mineral e o petróleo, o motor a combustão interna, energia elétrica, as siderúrgicas, e a Revolução sai da Inglaterra e se espalha pela Europa, alcançando a Alemanha, a França, a Itália e também países da América do Norte, como os Estados Unidos. Nesta fase, nós saímos do capitalismo industrial da primeira revolução e chegamos no capitalismo financeiro e monopolista, né, na segunda fase do capitalismo. Na terceira, nós temos o petróleo, a energia nuclear, solar e biomassa, a robotização, que é um processo que nós estamos ainda em andamento. Tá? Bom, só para vocês entenderem quais foram os processos que ajudaram Comte a criar a sua teoria. E é claro que principalmente o que ele vai observar nesses processos, sobretudo na Revolução Industrial, são as suas consequências. O neocolonialismo, gente, ocorre principalmente a partir da segunda Revolução Industrial. As nações capitalistas desenvolvidas, elas precisavam de novas fontes de mercado consumidor e também de matéria-prima, e elas viraram seus olhos para os continentes africano e asiático, o que impôs o domínio daqueles povos naquele período. E isso também a professora vai trabalhar e eu também em outro momento. Nós não vamos comentar com maior profundidade agora. Métodos de produção mais eficientes, sobretudo com a inserção das máquinas. E as mercadorias ficaram mais baratas porque passaram a ser produzidas em larga escala, que é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais produtos eu tenho e menos pessoas procurando, mais barato eles ficam. Quanto mais pessoas procurando e menos produtos, mais caros eles ficam. O que está acontecendo agora
né? Que aconteceu muito com álcool gel, sobretudo agora no Covid, o que está acontecendo em alguns supermercados que estão aumentando o preço dos produtos, porque sabem que a demanda está sendo maior do que a oferta, e aí sabem que tem pessoas que vão comprar mesmo o produto estando caro. E todo esse processo vai estimular o consumo. Nós vivemos para consumir, como já foi ressaltado em sala de aula. O estudo para ficar inteligente também, mas o estudo no final vai pegar um certificado para trabalhar, para pegar o dinheiro e comprar e usufruir, ou seja, consumir. Mas as consequências que Augusto Conte estava analisando eram as consequências consideradas negativas, como o crescimento desordenado, sobretudo porque a cidade passou a ser vista também como uma mercadoria. Nós teremos pontos mais caros e pontos mais baratos. Pessoas que não tinham casas começaram a habitar as palafitas, começaram a fazer as favelas, e a cidade ela vai crescendo de forma desordenada. A industrialização também, atrelada a esse crescimento, dará, né, lugar à poluição ambiental, dejetos jogados ao meio das ruas, as indústrias colocando os seus dejetos nos lagos e rios. Basta ver o que aconteceu com o rio Tâmisa na Inglaterra. Isso estou falando da Inglaterra porque foi no início. Veja um processo no mundo todo, sobretudo ainda hoje. Quando a Lumar se instalou lá na ilha de São Luís, até os dias atuais ela vem poluindo diversos lagos, diversos lugares. A Vale também, pessoas que são contaminadas com produtos, com minérios que passam nas ferrovias e acabam sendo jogados em cima das casas de forma indireta, através do vento, através do balanço dos trens. Isso nós vimos muito lá para o lado de Imperatriz. E são problemas que vão ameaçar o futuro na vida na Terra. E são problemas que, segundo ele, devem ser estudados pela ciência. A ciência seria o único instrumento necessário para analisar todo esse processo. Para Conte, a ciência era o melhor caminho para compreender esse cenário de mudanças sociais, políticas e econômicas. A ciência seria o instrumento que levaria o homem não só a entender todo esse processo, mas também à ordem e ao progresso, que é algo que nós temos que criticar e relativizar. Nós temos aqui a bandeira, olha o lema, ordem e progresso. Mas ordem vinda de quem e para quem? E progresso para quem também? É o que nós podemos ver nesta charge. Tá, ordem e progresso. Mas ordem de quem? Para quê? Para quem? Progresso de quem? À custa do quê? E aqui no Brasil, sobretudo, nós temos assistido reservas indígenas sendo desmatadas, invadidas por garimpeiros, por madeireiros, em nome de um progresso, em nome de um desenvolvimento que irá levar dinheiro e benefícios para poucos e o sofrimento de muitos, sobretudo daquelas populações que vivem naquelas áreas há muitos anos, sobretudo antes, né, dos portugueses chegaram aqui, porque quem descobriu o Brasil não foram os portugueses, foram os indígenas que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Embaixo nós temos uma outra charge que traz o dono da Havan. Inclusive agora ele está aparecendo muito na mídia, um apoiador do atual presidente. O empresário Luciano Hang afirma na Câmara de Joinville que meio ambiente é o câncer do país, ordem e progresso. Ele aparece com uma serra elétrica cortando tudo. Por isso essa ideia de ordem para quem e progresso para quem, desenvolvimento para quem. Lembro-me muito, quando eu vejo tudo isso, de uma cena no filme Matrix. Procurem esse filme. No filme Matrix, nós vemos o agente chamado Agente Smith capturando um personagem chamado de Morfeu. E tem uma parte que ele fala o seguinte: vocês, seres humanos, não deveriam ser taxados como mamíferos, mas sim como vírus. E eu fiquei pensando, realmente, gente, um leão ele só mata em 2 momentos: ou para se alimentar ou para se defender. Mas o ser humano, ele polui, ele desmata, ele mata o outro, ou seja, ele destrói tudo que ele precisa
para sobreviver, mesmo sabendo que isso vai levar ao seu fim. Então, com certeza, nesse ponto, o homem deveria ser taxado como um vírus. E aí, novamente, temos que relativizar. Ordem e progresso para quem? Lembrando, gente, que esse lema, descrito na bandeira, de ordem positivista, ele foi instituído pelos militares. Os 2 primeiros governos republicanos, na chamada República Velha, principalmente nesse pequeno espaço, chamado de República da Espada, quem estava no poder era o Floriano, o primeiro Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, que eram 2 militares. Bom, tudo isso vai implicar, para explicar todo esse processo de ordem e progresso, de desenvolvimento da lei dos 3 estados, da qual Augusto Comte irá falar no estado teológico, um metafísico e um positivo. O teológico é a explicação do mundo com base em concepções místicas e do pensamento religioso, de início no pensamento mitológico e depois com o advento das divindades, com o politeísmo, e finalmente com o advento do cristianismo e depois do monoteísmo. Lembrando que nós temos 3 grandes religiões monoteístas: a islâmica, a judaica e o próprio cristianismo, que nós temos matrizes, né, como o catolicismo e como o próprio protestantismo, que advém do cristianismo. Então, o homem, no estado teológico, ele explica tudo que o rodeia, todos os fatos de sua vida através de um lado teológico, de um lado sobrenatural. Tudo é vinculado ao sobrenatural. Às entidades, aos deuses, ao Deus. Isso vai prevalecer até o finalzinho da Idade Média, quando nós temos o advento de um processo histórico chamado de renascimento cultural. Um retrocesso à antiga cultura greco-romana, onde o homem ele era o centro de tudo. Aqui, as respostas dadas pelo sobrenatural já não tinham tanta validade. E aí entra mais uma questão de explicações filosóficas, mas ainda não voltadas à experimentação, como nós vamos ver no estado positivo. No estado positivo, para que eu explique algo, eu tenho que experimentar, eu tenho que comprovar. E essa comprovação se dá através da razão. Então, a conduta humana pautada nas convicções e deliberação da ciência. Ok? Bom, tudo isso para explicar a ordem e o progresso, que é o lema positivista e o próprio positivismo. Espero ter sido claro. Agradeço a atenção de vocês e pode crer. Obrigado pela atenção e até a próxima aula, meus queridos.